Olá, estamos de volta, né, professora Arlete, com os alunos do CTPM, Língua Portuguesa. O nosso conteúdo agora é de sexto ano, né, se encontra na página 44, 45 do nosso livro didático. É o seguinte, nós vimos já nós estamos vendo, né, a classificação das palavras segundo a acentuação tônica e segundo o número de sílabas. Então, já fizemos exercícios, já falamos um pouco e conversamos a respeito dos monossílabos átonos, monossílabos tônicos. E tem uma regrinha muito bacana que não nos deixa errar quando se trata de monossílabos átonos e tônicos. Quando a gente isola o monossílabo, se ele tem um sentido, né, se tem um sentido completo, um significado, ele vai ser tônico. Mesmo com acento ou não, ok? Ele vai ser tônico. Quando eu tenho um monossílabo que, isolado, ele não tem sentido, não tem significado nenhum, eu tenho um monossílabo átono. Olha que bacana, seguindo essa regrinha, não tem como você errar. Na hora de for classificar quanto à acentuação tônica, você vai ver lá uma sílaba só, ó, é um monossílabo. Ele é tônico ou átono? Separo, vamos falá-lo. Ele tem sentido? Tá, é a mesma coisa, eu pego o feminino plural de mal. Aí eu vou falar mas, com acento. Eu já sei que é um monossílabo tônico, está acentuado, pronto. Porém, se eu pegar a conjunção, né, adversativa mas, que não tem acento, significa porém, entretanto, contudo, eu vou ficar em dúvida porque não tem acento se ela é átona ou se ela é tônica. Então, vamos separar esse mas e vamos ver qual que é o significado desse mas. Eu tenho mas como sendo uma conjunção, essa é uma conjunção, tá? Esse é um significado? Não, ainda não é um significado, é uma classificação, tá? É uma conjunção adversativa, tá? Mesma coisa aqui, porém, entretanto, contudo, uma oposição de ideias. Aí eu vou pensar se ela é átona ou se ela é tônica. Então, ela acabou tendo um significado ou não? Porque se eu colocar o de ou do, como que eu vou saber se eles são átonos ou são tônicos? O que é um de? Eu vou classificá-lo como uma preposição. Se eu fizer isso, se eu classificar uma palavra como preposição ou como conjunção, isso é significado? Isso não é sinônimo, não é significado. Então, se eu não consigo atribuir um sinônimo, um significado mesmo, um sentido para aquela palavra, eu não posso classificá-la como tônica. Vai ser um monossílabo átono, ok? Vai ser uma palavra monossílaba átono, tem uma sílaba só, e essa sílaba é amena, não é forte, não é tônica, certo? Agora nós vamos ver a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Vou já de cara falando das proparoxítonas. Por quê? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Facilitou tua vida. Essa regra é bacana. Eu tenho uma palavra cuja antepenúltima sílaba é a tônica, ela estará automaticamente acentuada. Então, você precisa escrever corretamente, tem que saber a regra de acentuação, para que você possa classificar essa palavra de forma correta. Porque fica muito fácil você ver uma palavra, por exemplo, lâmpada. Lâmpada, eu tenho a antepenúltima sílaba, né? Ou a terceira sílaba de trás para frente, vamos falar assim. Ela está acentuada com um acento circunflexo. Então, eu tenho essa sílaba como tônica, já dizendo, então ela é
proparoxítona, tá? É lápide, é o mesmo caso, tem um acento agudo. Então, todas as proparoxítonas acentuadinhas com circunflexo ou agudo, esta a única regra, certo? Facinho, né? Tudo bem. Já as paroxítonas, que são a grande maioria das palavras do vocabulário da língua portuguesa, as paroxítonas, elas são, algumas são acentuadas e outras não. Então, aí gera dúvida. Como eu vou saber se é paroxítona ou não? Então, assim, eu vou chutar que 80% das nossas palavras da língua portuguesa sejam paroxítonas, tá? E os outros 20% nós dividimos entre oxítonas e proparoxítonas. Não sei se seja muito 80%, mas é a grande maioria, tá bom? Então, nós precisamos saber bastante e tem alguns segredinhos nas paroxítonas. Olha, tenho aqui na página 45, quero que você siga comigo, um quadro de acentuação das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. Ai, o que é ditongo mesmo? Esqueci. Ditongo é um encontro vocálico, né? Quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, ok? Então, nós vamos ter como exemplo história, réguas. Então, nós temos esse acento porque nós temos um ditongo seguido ou não de S, tá? No plural ou no singular. Régua, tá? História ou histórias é acentuado da mesma forma, tá? Porque eles estão, tem um ditongo logo ali na frente. Outra terminação em L, por exemplo, incrível, terrível, cônsul. Essas palavras, elas são acentuadas. E aí, facilita a tua vida. Quando a palavra já recebe o acento, quando a paroxítona está acentuada, não tem como você ter que ficar repetindo várias vezes assim em alta voz, ai, qual que é a sílaba tônica mesmo, tal. Então, o acento já te direciona. Então, nós temos as palavras terminadas em N, hífen, tá? Nós temos a palavra, por exemplo, pólen, hífen, são palavras acentuadas e elas são paroxítonas, te ajuda muito. Então, ditongo, tá seguido ou não de S, acentuado. Paroxítona terminada em L, móvel, incrível, terrível, tá bom? São acentuadas. As terminadas em N, hífen, pólen, são acentuadas. Se estiverem no plural ou não, acentuados, ok? Temos as palavras também terminadas em R, caráter, tá? Temos aqui ímpar, cadáver, revólver, açúcar. Muitas palavras paroxítonas terminadas em R. Se formos fazer o plural, açúcares, açúcares. Então, açúcares, ela já no plural não vai ser para os paroxítonas, ok? Só vai ser paroxítona se estiver no singular. No plural, ela já vai se tornar uma proparoxítona, certo? Então, presta atenção. As palavras que precisam do plural com S, elas deixam de ser paroxítonas e passam a ser proparoxítonas. Então, temos as terminadas em X. Por exemplo, látex, fênix, córtex, tórax, ônix. Essas palavras, elas são acentuadas. Então, terminou em X, tem acento. Isso facilita a sua... você vai saber diferenciar essa paroxítona. A sílaba tônica, né? Você vai logo já naquela que está acentuada. Temos palavras terminadas em I e em IS. Por exemplo, o táxi, o lápis, tá? Nós temos o júri, o tênis,
Então, essas palavras terminadas em I e em IS, essas paroxítonas, elas serão acentuadas. São palavras bem usadas, que vocês conhecem. Terminadas em US, vírus, humus, bônus, onus. Essas aqui nós estamos, a maioria delas, com bônus e ônus, acento circunflexo ou agudo, todos eles mostram sílaba tônica. Então, são paroxítonas terminadas em US, em US, tá? US. Temos também paroxítonas terminadas em e uns. Álbum, fórum, quórum. Se eu colocar no plural, fóruns, quórums, álbuns, continua paroxítonas, porque eu tenho apenas uma mudança no S, né? NS na finalização, ok? Temos também terminados em ão ou ãos, órgão, órfão. Essas paroxítonas são acentuadas, terminada em AOX, aliás, AOTIL, tá? Tia Arlete falando errado aqui. Então, AOTIL são acentuadas as paroxítonas. Temos imã, o imã, né, que tem a tração, o if, né, não vou falar assim, órfã, imã. Tá vendo que eu já falo com mais força, né? E elas são acentuadas, tá bom? Acento agudo. Temos aqui também terminados em PS. Essas palavras são tem uma grafia um pouquinho mais difícil, mas não são palavras muito utilizadas por vocês ainda no vocabulário de vocês, mas vocês conhecem. Ó, bíceps, fóceps, tríceps, tá? Eu tenho essas palavras que terminam ps em PS, né? Esse som ps. Elas são paroxítonas acentuadas, ok? Então, como Arlete, é muita coisa. Estão vendo que eu estou olhando para dizer para vocês, para não causar uma confusão, mas isso aqui, o que faz você guardar todas essas regras aqui para você ter uma ortografia correta na hora de acentuar? Saber que uma paroxítona, já que são tantas as palavras paroxítonas no nosso vocabulário, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa conhecer a nossa língua. Então, a leitura de livros, de artigos, de revistas, tudo isso vai fazer com que você se ambiente, que você tenha uma certa intimidade com a nossa língua, e essas palavras você vai começar a escrevê-las fluentemente, acentuadas, sabendo claramente onde está a sílaba tônica, mas requer estudo, requer muito estudo. Você depois vai começar a fazer isso assim, você já escreve com acento ali, sem ter que pensar muito, tudo bem? Então, ó, nós vimos vamos fechar esse assunto de classificação, né, de palavras segundo a acentuação tônica. Vimos os monossílabos átonos e tônicos, ok? Vimos que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Vimos que as paroxítonas têm os casos acentuados, temos vários casos não acentuados. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pronunciar a palavra de uma forma bem cuidadosa para você não forçar a pronúncia, para você não classificar erroneamente. É bom falar em voz alta, de forma natural, e sentir qual é a sílaba mais forte quando não tiver acentuação. Ok? Espero ter sido útil e vocês ouviram os cachorrinhos latindo por aí, né? Pois é, aqui em casa tem cães, tem hora que não dá para eles colaborarem muito, eles dão um latidozinho, mas não comprometeu, ok? Beijo, até mais!